Decreto número 10.024, DE 20 de setembro de 2019. Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens, e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. O Presidente da República, no uso das atribuições, que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 2º, 4º e inciso 6º, alínea A, da Constituição, e tendo em vista, o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº M. 0.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreta. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens, e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Parágrafo 1º. A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória. Parágrafo 2º. As empresas públicas, as sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, nos termos do regulamento interno, de que trata o artigo 40 da Lei nº M. 3.303, de 30 de junho de 2016, poderão adotar, no que couber, as disposições deste decreto, inclusive o disposto no capítulo 17, observados os limites de que trata o artigo 29 da referida lei. Parágrafo 3º. Para a aquisição de bens, e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei, ou a regulamentação específica, que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa, as contratações com os recursos do repasse. Parágrafo 4º. Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações, de que trata o caput, ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica, ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Princípios. Artigo 2º. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades. Parágrafo 2º. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. Definições. Artigo 3º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se: inciso 1º. Aviso do edital documento que contém:
A linha A. A definição precisa, suficiente e clara do objeto. A linha B. A indicação dos locais, das datas e dos horários, em que poderá ser lido ou obtido o edital, e a linha C. O endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização. Inciso 2º. Bens e serviços comuns. Bens, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. Inciso 3º. Bens e serviços especiais. Bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso 2º. Inciso 4º. Estudo técnico preliminar. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, e a melhor solução ao problema a ser resolvido, e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência. Inciso 5º. Lances intermediários. Lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. Inciso 6º. Obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta. Inciso 7º. Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública. Inciso 8º. Serviço comum de engenharia, atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado. Inciso 9º. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF. Ferramenta informatizada, integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para cadastramento dos órgãos e das entidades da administração pública, das empresas públicas e dos participantes de procedimentos de licitação, dispensa ou inexigibilidade promovidos pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais SISG. Inciso 10. Sistema de dispensa eletrônica. Ferramenta informatizada, integrante da plataforma do SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para a realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e Inciso 11. Termo de referência. Documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter: a linha A. Os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos, e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações. 1. A definição do objeto contratual, e dos métodos para sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição, ou a realização do certame. 2. O valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de mercado, e 3. O cronograma físico-financeiro, se necessário. A linha B. O critério de aceitação do objeto. A linha C. Os deveres do contratado e do contratante. A linha D. A relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária. A linha I. Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, ou da ata de registro de preços. A linha F. O prazo para execução do contrato, e a linha G. As sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
Parágrafo 1º. A classificação de bens e serviços, como comuns, depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica. Parágrafo 2º. Os bens e serviços, que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso 2º do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica. Vedações. Artigo 4º. O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a: Inciso 1º. Contratações de obras. Inciso 2º. Locações imobiliárias e alienações, e Inciso 3º. Bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso 3º do caput do artigo 3º.